podcast Conexão Atual, explorando temas da atualidade. Um podcast que vai te deixar antenado com os principais assuntos da atualidade. Um bate-papo descontraído com alguns dos maiores estudiosos em cada assunto e que vivem na prática os desafios de um mundo em constante mudança. Episódio de hoje, Beleza Precoce, o abuso de cosméticos e a adultização de crianças. Nosso objetivo será discutir a crescente tendência do uso de cosméticos por crianças, as implicações físicas e psicológicas desse comportamento e os papéis da mídia e das redes sociais. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Atual. Eu sou Isadora Reis, sua anfitriã, e hoje vamos falar sobre um tema delicado, que vem preocupando pais, educadores e especialistas em saúde. Em um mundo cada vez mais conectado, estamos vendo crianças imitando práticas de beleza de adultos, usando maquiagens e cosméticos com frequência, e isso tem consequências. Para entender melhor esse tema, convidei a dermatologista Rosângela Oliveira, especialista em saúde da pele e que acompanha de perto esses casos. Ela traz uma visão clínica e alerta para os riscos desse comportamento. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Obrigada, Isadora. É um prazer estar aqui. Falar sobre esse tema é muito importante. Eu vejo casos no consultório de crianças muito pequenas que têm uma rotina de beleza absurda antes de irem para a escola, o que pode trazer muitos impactos, tanto na pele quanto na saúde geral e emocional delas. Exatamente. Então, no episódio de hoje, vamos explorar como a popularização dos cosméticos entre as crianças pode levar à adultização precoce e entender os riscos dermatológicos e psicológicos dessa prática. Vamos lá? Para começar, vamos falar sobre o uso precoce de cosméticos e como isso vem se tornando cada vez mais comum entre as crianças. Rosângela, você pode nos contar o que observa? Claro, o que percebo no consultório é que cada vez mais cedo as crianças estão interessadas por temas e práticas que antes eram mais associadas ao mundo adulto. Algumas chegam a usar até 9 produtos de beleza antes de ir para a escola. 9 produtos? Nossa! E essa tendência parece ser incentivada, né? A influência das redes sociais, como o TikTok, tem um papel muito grande nisso, você concorda? Com certeza. As redes sociais influenciam muito a vida das crianças. Com o aumento do acesso à internet e de celulares, crianças e pré-adolescentes ficam horas conectados, absorvendo conteúdos de todo tipo. No TikTok, por exemplo, há muitos vídeos de tutoriais de maquiagem que acabam incentivando as crianças a reproduzir esses comportamentos. Elas veem influenciadores e querem imitar. Sim, e muitas vezes esses influenciadores podem acabar sendo vistos como ídolos pelas crianças, incentivando o uso de maquiagem e de cosméticos como parte dessa rotina diária, e passam a impressão de que esses hábitos são normais e desejáveis mesmo para a faixa etária infantil. E além disso, a publicidade também causa uma pressão. Mesmo que existam regulações sobre a publicidade infantil, a internet facilita a circulação de anúncios que alcançam as crianças. Muitos desses anúncios mostram crianças usando maquiagem e produtos de beleza, ou ainda promovem produtos com embalagens atraentes e temáticas de personagens que são populares entre as crianças. Sim, isso acaba transformando cosméticos e maquiagem em brinquedos, e passa a mensagem de que a beleza é algo fundamental para a identidade e autoestima das crianças. Sem contar que muitas vezes elas não sabem dos riscos envolvidos, e é papel dos pais estarem atentos a esse hábito e não incentivarem ou reforçarem. Na prática, como você vê a atuação dos pais? Você pode citar alguns exemplos? O exemplo é de uma paciente de 8 anos que chegou ao consultório, dizendo que usava 9 produtos todos os dias antes da escola. Entre eles, tinha até um fixador de maquiagem. Nesse momento, eu até me surpreendi, porque eu mesma nunca tinha usado um fixador de maquiagem. Eu tive uma aula dela de como usar. Aí perguntei para ela por que usava o fixador, e ela respondeu:
Se não usar, no recreio a maquiagem já saiu e eu quero ficar bonita. Apesar da mãe ter levado na consulta à procura de uma orientação sobre o assunto, ela achava muita graça da filha falando, como se orgulhasse disso, reforçando o comportamento da criança. Eu consigo imaginar também mães que acabam achando fofo e bonitinho sua filha passando maquiagem, querendo imitar o comportamento delas. Por isso que precisamos levar essa reflexão para os pais, porque na maioria das vezes eles querem o melhor para seus filhos e apenas não se questionaram. Será que isso vai fazer bem para minha filha? Isso reflete na autopercepção delas. Recentemente, vimos que o uso excessivo de maquiagem gera uma preocupação em estar sempre bonita. Tenho certeza de que os ouvintes também já se depararam com esse tipo de conteúdo, que transforma a ideia de beleza em algo essencial, inclusive para crianças. Agora vamos falar sobre o ponto de vista médico. Rosângela, você poderia explicar quais são os riscos para a pele infantil? Claro, a pele das crianças ainda não é totalmente madura, então ela tem uma barreira cutânea mais frágil, que deixa a pele mais suscetível a reações. Isso significa que há maior chance de alergias e dermatites. E qual seria o tipo de caso mais comum que você observa? O que mais observamos na prática são crianças com alergias, como a dermatite de contato, e também o agravamento de doenças cutâneas prévias. Como, por exemplo, eu já tive um caso de uma criança de 5 anos que veio com uma dermatite de contato por esmalte de unha, em que a irritação, na maioria das vezes, se manifesta na face, ao redor dos olhos, podendo até ter comprometimento do próprio olho. Nossa, e é triste pensar que uma criança de 5 anos já sente essa necessidade de pintar a unha. E você acha que as crianças devem usar somente produtos de uso infantil ou podem utilizar produtos ditos hipoalergênicos de uso geral? Elas devem sempre usar os produtos infantis, porque esses produtos passam por testes mais rigorosos pela Anvisa. E fora a questão da pele, quais outras consequências isso pode ter para a saúde de uma criança? Então, existem muitas pesquisas que mostram que existem produtos químicos nocivos, como conservantes, fragrâncias e até filtros solares em alguns cosméticos, que podem afetar o sistema endócrino tanto de adultos quanto de crianças. Essas substâncias são chamadas de disruptores endócrinos, que imitam, bloqueiam ou alteram as ações dos hormônios naturais do corpo. E nas crianças, o que pode acontecer ao entrar em contato com essas substâncias de forma cotidiana? Em crianças, isso é particularmente perigoso, pois pode causar puberdade precoce e também está associada com casos de obesidade, diabetes e alteração de colesterol. Nossa, então realmente vai muito além de trazer problemas só na pele, sem contar os impactos psicológicos. Então, para a gente entender melhor, qual seria a rotina de cuidados ideal para a pele de uma criança? Bom, seria lavar o rosto com um sabonete para pele sensível e adequado para crianças, o uso de um creme hidratante e protetor solar. Além dos riscos físicos, vamos discorrer mais sobre os impactos psicológicos. Esse uso precoce de cosméticos pode afetar a autoestima e a percepção que a criança tem de si mesma. Exatamente, Isadora. Quando as crianças começam a se ver com maquiagem, elas passam a associar sua imagem sem maquiagem a algo menos atrativo, o que pode levar a problemas de autoestima e insegurança. Aos poucos, elas acreditam que só são bonitas se estiverem maquiadas. É um ciclo de comparação constante. Elas podem desenvolver problemas de autoestima, ansiedade e até distúrbios de imagem corporal, porque começam a acreditar que precisam se adequar a padrões irreais de beleza que vêm na internet. E como você diria que isso afeta a infância delas, que é uma fase tão importante? O impacto é muito grande. Ao pular etapas, as crianças perdem o direito de explorar a infância plenamente. Eu acho que acaba criando um desinteresse das crianças pela escola, pelas brincadeiras e outras coisas da infância.
Sim, é um ciclo preocupante, porque essas práticas acabam levando ao desenvolvimento de uma identidade baseada em aparências e não no que realmente são. E isso tem efeitos para o resto da vida. Você pode ver como eu só dei exemplos de meninas, né? É muito notável como essa pressão pelo padrão de beleza nas mulheres já começa na infância e como esse processo está se iniciando cada vez mais cedo por conta da internet. Sim, elas são expostas a isso como se fosse uma obrigação se encaixar nesses moldes. Isso reforça a ideia de que a aparência é uma parte central do valor delas, o que é injusto e prejudica o desenvolvimento. Por isso é tão importante discutirmos essas questões e incentivarmos uma educação que valorize a autoestima das crianças de uma forma mais ampla e livre de padrões externos. Bom, hoje falamos sobre os riscos do uso precoce de cosméticos por crianças e os impactos que isso traz, desde problemas dermatológicos até questões psicológicas e de desenvolvimento. Rosângela, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento e alertar sobre esses perigos. Eu que agradeço, Isadora. Espero que essa discussão ajude pais e responsáveis a refletirem sobre o impacto desse comportamento e a entenderem que a infância é uma fase que deve ser protegida. E para nossos ouvintes, no próximo episódio vamos discutir o derretimento do gelo na Groenlândia e o impacto das mudanças climáticas. Vamos entender como isso afeta a vida no planeta inteiro e o que pode ser feito para mitigar esses efeitos. Não percam e até a próxima!